Eu sou o canal Ecoando Virtudes Bíblicas e te convido a viajar comigo nas páginas das Escrituras Sagradas, onde estamos descobrindo lindas histórias sobre as mulheres da Bíblia. Suas histórias, suas culturas, o tempo em que viveram e tirando lições de vidas empolgantes para a aplicação diária. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, porque assim estará junto conosco levando mais longe a mensagem do Evangelho de Cristo e ajudando mais mulheres a encontrar virtudes bíblicas. Aproveite e compartilhe com suas amigas. E comente como você está sendo abençoada através dessas mulheres que deixaram para nós exemplos a serem seguidos ou abandonados. Fique até o fim e seja abençoado. E vamos à nossa história. Priscila, a mestra corajosa da palavra. Introdução. Em uma época em que o papel da mulher era limitado e muitas vezes silenciado, a figura de Priscila se ergue como um testemunho vivo da coragem, sabedoria e dedicação ao ensino da palavra de Deus. Ela não era apenas uma esposa fiel e trabalhadora ao lado de seu marido Áquila, mas também uma líder ativa na igreja primitiva e uma mestra respeitada entre os cristãos. Seu ministério é mencionado em diversos trechos do Novo Testamento, e sua parceria com o apóstolo Paulo revela uma mulher que soube unir o dom do ensino com a sensibilidade espiritual. A história de Priscila nos mostra que Deus levanta homens e mulheres com diferentes dons para o serviço do reino. Ela não se destacou apenas por sua coragem, mas também por seu profundo conhecimento das Escrituras e sua habilidade de instruir outros com amor e verdade. Em especial, sua atuação ao lado de Áquila na formação espiritual de Apolo demonstra seu papel essencial na expansão do Evangelho. Neste relato, vamos percorrer os caminhos que Priscila trilhou, observando sua jornada de fé, seu compromisso com o reino de Deus, sua coragem diante das adversidades e sua sabedoria ao ensinar. Descobriremos como sua vida continua ecoando nos corações daqueles que buscam servir com integridade, ousadia e humildade. Esta narrativa é uma inspiração para todos, especialmente para mulheres que desejam seguir o chamado de Deus em tempos de desafios. Por meio da história de Priscila, somos convidados a confiar no Senhor, a crescer no conhecimento da palavra e a ensinar com fidelidade, seja em casa, na igreja ou onde Deus nos enviar. Um encontro em Corinto. Corinto era uma cidade próspera, estratégica e cosmopolita. Localizada entre dois portos importantes, a cidade era um centro de comércio internacional e de intensa atividade cultural. Mas por trás de toda sua beleza arquitetônica e diversidade, Corinto era conhecida por sua decadência moral e religiosidade corrompida. Templos pagãos, prostituição cultual e idolatria formavam o pano de fundo da vida cotidiana. Foi nesse ambiente desafiador que Priscila e seu esposo Áquila se estabeleceram, após serem forçados a deixar Roma em razão do decreto do imperador Cláudio, que expulsou todos os judeus da cidade. Áquila era um judeu natural do Ponto, e Priscila, sua esposa, provavelmente também era judia. Juntos exercitavam o ofício de fazedores de tendas, uma habilidade valiosa naqueles tempos. A profissão exigia paciência, destreza e força, qualidades que também viriam a ser evidentes no ministério que Deus lhes confiaria. O casal não apenas trabalhava junto, mas também compartilhava uma fé viva e crescente em Jesus Cristo. Eram cristãos convictos, ainda jovens na fé, mas já cheios de disposição para servir ao reino de Deus. Foi nesse contexto que conheceram o apóstolo Paulo, que ao chegar a Corinto, buscava sustento através do trabalho manual e encontrou em Priscila e Áquila companheiros de profissão e fé. A convivência entre eles rapidamente se tornou frutífera. Paulo passou a morar com o casal e trabalhar ao seu lado. Durante o dia, confeccionavam tendas. À noite, estudavam as Escrituras e compartilhavam o Evangelho com quem desejasse ouvir. Priscila, mesmo em uma sociedade que marginalizava a mulher, começou a se destacar por sua sabedoria, clareza de pensamento e coragem espiritual. A parceria que se formou entre os três era mais do que circunstancial. Era uma aliança forjada pela missão.
Priscila, com sua mente afiada e sensibilidade espiritual, não era apenas uma auxiliar, mas uma verdadeira líder ao lado de Áquila. Sua casa se transformou em um ponto de reunião para os cristãos coríntios. Em meio ao caos da cidade, havia um refúgio onde a palavra de Deus era ensinada, orações eram elevadas e corações eram transformados. A coragem de Priscila em assumir esse papel é notável. A mulher naquela época era esperada apenas como dona do lar, submissa e limitada ao espaço doméstico. Mas ela compreendia que sua casa poderia ser usada como uma extensão do ministério. Com graça e autoridade, liderava estudos bíblicos, acolhia novos convertidos e ajudava no ensino da doutrina. Sua presença nos encontros não era silenciosa ou meramente ornamental. Ela participava ativamente, questionava, explicava, discipulava. Com o passar do tempo, a influência de Priscila crescia. Seu dom de ensino era evidente. Ela compreendia as Escrituras não apenas intelectualmente, mas com discernimento espiritual. Seu conhecimento não era teórico, mas prático, e isso a tornava uma referência dentro da igreja nascente. O impacto do casal na comunidade cristã de Corinto foi significativo, especialmente porque sua casa tornou-se uma base estratégica para o avanço do Evangelho. Mesmo em meio à idolatria e perseguição, Priscila não temia. Sabia que seu chamado vinha de Deus e que sua responsabilidade era discipular, ensinar e ser uma testemunha fiel. Sua coragem não era barulhenta, mas constante e firme. E essa constância começava a ser reconhecida não apenas por Paulo, mas por toda a comunidade. Priscila dava início ali em Corinto a uma jornada que a levaria a se tornar uma das maiores referências femininas da igreja primitiva. Esse primeiro capítulo de sua história nos mostra que o ministério começa na obediência cotidiana. Priscila não esperava grandes plataformas ou reconhecimento. Ela apenas abriu sua casa, sua mente e seu coração. E Deus a usou poderosamente. Seu exemplo nos ensina que todo lugar pode se tornar um campo missionário, quando há disposição e fé. A caminho de Éfeso, após uma temporada frutífera em Corinto, Paulo sentiu que era hora de seguir adiante rumo a Éfeso. Como sempre fazia, ele buscava a orientação do Espírito Santo antes de tomar decisões missionárias. Priscila e Áquila, agora amadurecidos na fé e com um ministério sólido, não hesitaram em acompanhá-lo. Deixaram novamente sua casa, seus negócios estabelecidos e seus amigos para seguir o chamado de Deus. Essa decisão revela o quanto estavam comprometidos com a expansão do reino, mesmo que isso lhes custasse estabilidade e segurança. Éfeso, uma das maiores cidades da Ásia Menor, era um centro político, comercial e religioso. Seu templo dedicado à deusa Ártemis, ou Diana em sua versão romana, era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. As práticas religiosas envolviam rituais pagãos, magia e prostituição cultual. Era um ambiente desafiador para qualquer cristão, especialmente para aqueles que desejavam pregar o Evangelho. No entanto, Priscila não se intimidou. Seu coração ardia pela verdade, e ela compreendia que a luz do Evangelho precisava brilhar justamente onde havia mais trevas. Assim que se instalaram em Éfeso, Priscila e Áquila retomaram seu ofício de fabricantes de tendas, o que lhes garantia sustento e também contato com diversas pessoas. Mas mais do que isso, reabriram as portas de seu lar, transformando-o mais uma vez em igreja doméstica. Os cultos, estudos e reuniões aconteciam sob sua liderança e hospitalidade. Era um ambiente acolhedor, onde novos convertidos podiam crescer espiritualmente com base sólida nas Escrituras. Foi em Éfeso que Apolo entrou em cena. Um judeu nascido em Alexandria, cidade famosa por sua escola filosófica e pela grande biblioteca, Apolo era culto, eloquente e conhecedor das Escrituras do Antigo Testamento. Ele falava com fervor sobre Deus, mas conhecia apenas o batismo de João. Quando Priscila o ouviu pregar, percebeu imediatamente que ele precisava de mais instrução sobre a pessoa e obra de Cristo. E aqui vemos uma das ações mais belas do ministério de Priscila. Ela não o corrigiu em público,
nem o desprezou por sua ignorância parcial. Junto com Áquila, o convidou para sua casa e, com amor, ensinou-lhe, mais precisamente, o caminho de Deus. Atos 18, 26. Esse gesto é carregado de sabedoria e graça. Em uma época onde uma mulher ensinar um homem era culturalmente impensável, Priscila fez isso com naturalidade e autoridade espiritual. Ela não se posicionava para competir, mas para edificar. O ensino era para ela uma forma de amor, de discipulado genuíno. E Apolo, reconhecendo o valor do que recebeu, não apenas aceitou as instruções, mas se tornou um dos grandes pregadores da igreja primitiva. Ele foi para Corinto e lá exerceu ministério poderoso, fruto direto da paciência e dedicação de Priscila. A atitude de Priscila nesse episódio nos ensina muito sobre coragem e humildade. Ela não usou o conhecimento para exibir poder, mas para multiplicar frutos. Seu ensino era prático, bíblico e cheio do Espírito Santo. Sua missão era clara: formar discípulos maduros, prontos para enfrentar os desafios do mundo com a verdade do Evangelho. Priscila estava mais preocupada com o avanço do reino do que com o reconhecimento pessoal. E por isso, Deus a exaltava entre os irmãos. O tempo em Éfeso foi também de lutas. A pregação do Evangelho começou a abalar o comércio de ídolos e atraiu oposição. Ainda assim, Priscila permaneceu firme. Sua casa era refúgio, escola e base missionária. Ela perseverava em oração, ensino e serviço. Era ali que a igreja encontrava alento, direcionamento e força para continuar. Priscila soube equilibrar sua vida como esposa, trabalhadora e ministra da palavra. Sua coragem em ensinar Apolo e fazê-lo crescer impactou diretamente o futuro da igreja. Seu legado como mestra começava a tomar forma visível, e sua fidelidade silenciosa preparava o cenário para os desafios que ainda viriam. Fé em tempos de perigo. Éfeso tornou-se, com o tempo, um dos mais importantes centros cristãos da época. Contudo, a oposição também crescia proporcionalmente. A pregação do Evangelho não passava despercebida pelos artesãos da cidade, que lucravam com a venda de ídolos da deusa Ártemis. Quando a influência de Paulo e da igreja começou a afetar o comércio local, a resistência tornou-se violenta. Foi neste contexto que Demétrio, um prateiro influente, liderou um levante contra os cristãos, causando tumulto na cidade. Atos 19. O risco de morte era real para qualquer seguidor de Cristo. Mais uma vez, a casa de Priscila e Áquila tornou-se um local estratégico. Eles acolheram líderes, abrigaram cristãos perseguidos e abriram as portas para cultos secretos. Priscila, mesmo diante do perigo iminente, não recuou. Ela não era apenas uma professora da palavra. Era também uma intercessora incansável, uma líder discreta e uma mulher de fé inabalável. Sua coragem diante da perseguição foi um testemunho poderoso para toda a igreja. As noites em Éfeso eram marcadas por reuniões silenciosas, orações fervorosas e ensino consistente. Priscila organizava os momentos de comunhão e estudo, lembrando constantemente os irmãos das palavras de Jesus. No mundo, tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ela encorajava os medrosos, fortalecia os desanimados e nutria os novos convertidos com a verdade da Escritura. Seu ministério não era sensacionalista, mas firme e fiel. Durante esse tempo, muitos olhavam para Priscila como uma verdadeira mãe espiritual. Ela não só ensinava a doutrina, mas aconselhava em situações difíceis, orientava famílias inteiras e ajudava a resolver conflitos. Sua sabedoria prática era notável, resultado de um coração que buscava constantemente a presença de Deus. E mesmo sendo mulher em uma sociedade que pouco valorizava sua voz, sua autoridade espiritual era incontestável, porque vinha do céu. Não foram poucos os momentos em que a vida de Priscila esteve em risco. Paulo, ao se despedir da igreja em Éfeso, mencionou que muitos haviam arriscado a vida por ele. Em Romanos 16, 3, 4, ele escreve: Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram a sua cabeça.
Essa declaração mostra que a coragem de Priscila não era apenas teórica. Ela estava disposta a morrer pelo Evangelho. Priscila compreendia que sua missão não era viver uma fé confortável, mas fiel. Ela sabia que seguir a Cristo custava caro. E mesmo assim seguia. Sua casa era um bastião de esperança em meio à perseguição. Ela continuava a ensinar, orar, aconselhar e encorajar, mesmo sob ameaça constante. Essa mulher de fibra, ao lado de seu esposo, tornou-se um dos pilares da igreja em Éfeso. O que começou como uma hospitalidade simples se transformou em uma liderança crucial para a sobrevivência espiritual de muitos. Ela mostrou que fé não é ausência de medo, mas a decisão de obedecer mesmo quando o medo se apresenta. Priscila nos lembra que os verdadeiros mestres são aqueles que continuam ensinando em meio à dor, discipulando no meio da batalha e servindo mesmo quando isso significa se colocar em risco. Sua coragem nos convida a refletir. Estamos dispostos a pagar o preço por viver e ensinar o Evangelho, a mestra e o legado da palavra? Priscila e Áquila continuaram a ser figuras centrais na igreja de Éfeso por muitos anos. Sua casa seguia como local de culto, ensino e discipulado. Mas o que realmente marcou o ministério de Priscila foi a constância em ensinar a palavra de Deus com profundidade e graça. Ela não buscava aplausos, mas transformação. E por isso seu ensino era eficaz. A igreja de Éfeso crescia em número e em maturidade, fruto do trabalho incansável daqueles que não buscavam protagonismo, mas fidelidade. Paulo, mesmo em suas muitas viagens missionárias, mantinha contato constante com o casal. Em suas cartas, ele sempre os mencionava com carinho e reconhecimento. Em Romanos 16, os chama de meus cooperadores em Cristo Jesus, e destaca que, por amor a ele, arriscaram a vida. A influência de Priscila e Áquila ia além de Éfeso e Corinto. Chegava a Roma e impactava toda a comunidade cristã do primeiro século. Onde quer que estivessem, deixavam rastros de discipulado, comunhão e ensino sólido. Priscila não se limitava a ensinar apenas mulheres, como era culturalmente aceitável. Ela ensinava a todos com sabedoria e equilíbrio, respeitando os dons e funções dentro do corpo de Cristo, mas sem negligenciar o dom que o Espírito lhe dera. Não era por ambição pessoal, mas por zelo pela verdade. Sua atuação nos bastidores era poderosa e eficaz. Muitos líderes surgiram sob sua mentoria. Ela era uma mestra que formava mestres, uma mulher com a mente cativa a Cristo e o coração voltado para os outros. Com o tempo, a perseguição aos cristãos intensificou-se em várias regiões. Paulo foi preso e mais tarde executado em Roma. Muitos líderes da igreja foram mortos, exilados ou dispersos. Mas Priscila permaneceu. Mesmo com a perda de amigos e irmãos, mesmo diante de ameaças reais, ela continuava ensinando. Sua fidelidade era seu maior sermão. Quando muitos silenciaram por medo, ela continuou falando com intrepidez. Seu compromisso com a sã doutrina era inegociável. Durante esse período, surgiram muitas heresias e ensinamentos distorcidos. Priscila se posicionava firmemente contra esses erros, sempre com base nas Escrituras. Ela entendia que uma fé saudável dependia de ensino sólido, combatia desvios com amor, mas sem abrir mão da verdade. Sua clareza doutrinária e habilidade pedagógica faziam dela um dos alicerces da ortodoxia cristã em um tempo de confusão. O impacto do ministério de Priscila pode ser medido não apenas por suas ações, mas por seu legado. Líderes como Apolo, igrejas como a de Éfeso e comunidades como as de Roma e Corinto foram diretamente afetadas por sua fidelidade. Mesmo sem escrever cartas ou ocupar cargos oficiais, sua vida foi uma carta viva do Evangelho, lida e conhecida por todos. Priscila nos ensina que o verdadeiro ensino cristão não depende de títulos, mas de vocação. Não exige palco, mas entrega. E que o discipulado começa com obediência e termina com transformação. Ela foi uma mestra não porque buscava reconhecimento, mas porque foi fiel ao chamado de Deus. Sua vida é uma inspiração para todos que desejam usar seus dons para a glória de Cristo.
a mestra silenciosa que ecoa até hoje. À medida que os anos avançavam e a igreja se espalhava por diversas regiões, o nome de Priscila continuava sendo lembrado com respeito e admiração. Já não estava mais sob os holofotes da história, mas sua influência permanecia. Ela havia cumprido o chamado de formar discípulos, fortalecer igrejas e ensinar com fidelidade. Agora, sua missão era formar a próxima geração de líderes e ensinar outros a ensinar. Muitos estudiosos acreditam que Priscila e Áquila retornaram a Roma após a morte do imperador Cláudio, já que Paulo o saúda em sua carta aos Romanos. Ali, mais uma vez, sua casa virou igreja. Não importava onde estivessem, Corinto, Éfeso ou Roma, sua missão era a mesma: transformar lares em centros de luz. A hospitalidade de Priscila não era um gesto de gentileza, mas parte essencial de seu ministério. Ela entendia que discipulado não era apenas sobre palavras, mas sobre convivência e exemplo. Mesmo com a idade avançando, Priscila não se retirou do ministério. Continuava recebendo irmãos em sua casa, orientando jovens na fé, apoiando esposas de líderes e aconselhando aqueles que enfrentavam perseguições. Sua maturidade espiritual a tornava uma conselheira preciosa. Ela não falava com pressa, mas com profundidade, e cada ensinamento vinha temperado com amor e revestido de sabedoria bíblica. Priscila havia aprendido a arte de viver para os outros. Nunca se colocou como protagonista da história, mas o impacto de sua vida era inegável. Seu ministério silencioso foi mais eficaz do que muitos discursos públicos. Ela viveu o que ensinou e ensinou o que vivia. Sua vida era coerente, íntegra e santa. E é por isso que sua história chegou até nós, porque ela viveu de forma que não podia ser esquecida. A Bíblia não registra sua morte, nem seus últimos dias, mas isso apenas reforça a verdade de que os maiores servos muitas vezes não ocupam os maiores púlpitos, mas deixam os maiores legados. O ensino de Priscila ecoa até hoje em cada mulher que decide estudar a palavra, em cada casa que se torna igreja, em cada discipulador que escolhe amar antes de corrigir. A história de Priscila é também um convite. Um chamado para que homens e mulheres se levantem com coragem, graça e fidelidade para ensinar a palavra em tempos difíceis. É uma lembrança de que Deus usa quem está disposto. Não importa o gênero, o status social ou a idade. Ele procura corações inteiros, mentes transformadas e mãos dispostas. Priscila foi uma mestra porque se dispôs, e seu exemplo permanece como inspiração para todos que desejam ser fiéis ao ensino da verdade. Ela nos lembra que o discipulado começa com a coragem de abrir a casa, o coração e a vida para Deus e para os outros. E que, quando fazemos isso, o impacto pode atravessar gerações. O legado de Priscila para a igreja de hoje. A história de Priscila é uma pérola silenciosa nas páginas da Bíblia, sem grandes discursos registrados ou milagres espetaculares atribuídos a ela. Sua força está na constância, na profundidade e na fidelidade com que viveu e ensinou a palavra de Deus. Sua figura, muitas vezes mencionada ao lado de seu marido Áquila, é a de uma mulher que viveu à sombra da cruz e à luz da verdade. Em um mundo marcado por divisões, personalismos e disputas, Priscila é exemplo de equilíbrio. Ela não precisou competir com os homens para exercer influência. Tampouco buscou protagonismo. Sua autoridade fluía naturalmente, porque era fundamentada nas Escrituras e no amor. Ela mostrou que é possível exercer liderança espiritual com graça e firmeza, sem perder a humildade e a mansidão. Priscila é uma resposta divina ao preconceito e à limitação imposta às mulheres em sua época. Deus a levantou para mostrar que o Espírito Santo distribui dons sem acepção de pessoas, e que o ensino da palavra não é um privilégio de alguns, mas uma missão de todos. Seu exemplo encoraja mulheres em todas as gerações a mergulharem nas Escrituras, a discipularem com intencionalidade e a usarem seus lares como centros missionários. Mas Priscila também é inspiração para os homens. Sua vida nos lembra que o ensino eficaz não vem de vaidade, mas de profundidade, que a melhor forma de liderança
é o serviço. Que a fidelidade à doutrina é mais poderosa que carisma ou visibilidade. Seu casamento com Áquila é, também, um exemplo de parceria ministerial. Duas vidas unidas por um propósito maior do que elas mesmas. A igreja moderna precisa de Priscilas, mestres da palavra, discipuladores silenciosos, líderes que vivem o que ensinam. Em tempos de relativismo, seu compromisso com a sã doutrina nos desafia. Em tempos de superficialidade, sua profundidade nos inspira. Em tempos de indiferença, sua paixão nos confronta. O legado de Priscila não está apenas em Apolo, em Éfeso ou em Roma. Está em cada discípulo que compreende a importância do ensino bíblico. Em cada casa que se torna um lugar de oração e comunhão. Em cada mulher que ousa obedecer a Deus acima das limitações impostas pela cultura. E em cada homem que reconhece o valor e a contribuição de todos no corpo de Cristo. Que a história dessa mestra corajosa continue sendo contada, vivida e multiplicada. Que mais lares se tornem igrejas. Que mais mestres se levantem com temor e ousadia. Que o ensino bíblico volte a ocupar o centro da vida cristã. E que a fidelidade como a de Priscila seja nosso maior legado. Uma oração por mestres corajosos da palavra. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de graça, de verdade e de amor. Hoje nos colocamos diante de Ti com gratidão em nossos corações, lembrando da vida e do legado de Priscila, Tua serva fiel. Obrigado por tê-la levantado em tempos difíceis como mestra da Tua palavra, mulher de coragem, sabedoria e graça. Obrigado porque sua vida continua ecoando séculos depois, nos inspirando a viver com fidelidade ao chamado que recebemos. Senhor, como Tu a capacitaste, capacita-nos também. Dá-nos discernimento para compreender a Tua palavra, ousadia para ensiná-la e humildade para vivê-la. Que sejamos mestres não apenas com palavras, mas com a vida. Que nossas casas, como a de Priscila, sejam refúgios de luz, centros de comunhão, templos vivos onde o Teu Espírito habita. Ajuda-nos a ser fiéis mesmo quando há risco. A não recuar diante da oposição, a não nos calarmos quando vemos erros sendo ensinados, que tenhamos o mesmo zelo que havia em Priscila, zelo pela sã doutrina, pelas Escrituras, pela Tua glória, que o nosso ensino não seja movido por vaidade, mas por amor. Levanta, Senhor, homens e mulheres comprometidos com o discipulado, que não busquem reconhecimento, mas transformação, que saibam ensinar com paciência, ouvir com atenção, corrigir com graça e servir com alegria. Forma em nós o coração de uma Priscila, temente, firme, acolhedor e cheio de fé. Pedimos também, Senhor, por todas as mulheres que têm dons de ensino, que nenhuma se cale por medo ou desprezo, que encontrem espaço e apoio para servir com liberdade e autoridade espiritual, que vejam em Priscila não um limite, mas um exemplo. E que se levantem com coragem, sabendo que o Senhor é quem chama, capacita e envia. Senhor, fortalece os lares cristãos, que nossos casamentos sejam como o de Priscila e Áquila, unidos em missão, em fé e em amor. Que o lar não seja apenas um lugar de descanso, mas um lugar de envio. Que nossos filhos cresçam vendo em nós a paixão pelas Escrituras, o compromisso com a verdade e a alegria de servir. Ajuda-nos a resistir aos ventos de doutrina, aos enganos sutis e à indiferença espiritual. Que sejamos firmes como Priscila, convictos da verdade, mas sempre cheios de graça. Dá-nos amor pelos que ainda não conhecem a Cristo, disposição para discipular e sabedoria para ensinar com eficácia. E por fim, Senhor, que o nosso legado seja como o dela, silencioso, mas eterno. Que o nosso nome talvez não seja lembrado pelos homens, mas que a nossa fidelidade seja reconhecida por Ti, e que ao fim da jornada possamos ouvir Tua voz dizendo: Muito bem, servo bom e fiel. Em nome de Jesus, nosso Mestre, Salvador e exemplo, oramos. Amém. Se essa palavra falou com você, escreve aqui nos comentários. Envie para alguém que precisa agir com sabedoria hoje. Vamos fazer esse vídeo alcançar outras mulheres sábias como você. E se você gosta de conteúdos que fortalecem sua fé,
Se inscreva no canal Ecoando Virtudes Bíblicas, EVB. Aqui você vai encontrar palavras como essa, ministrações que curam a alma. Vamos criar mais vídeos como esse contando histórias lindas sobre as mulheres da Bíblia. Deixa seu like, comenta aqui embaixo e compartilha essa mensagem com quem precisa de uma direção de Deus. Ecoando Virtudes Bíblicas, EVB, onde fé e sabedoria se encontram. Nos vemos no próximo vídeo, um lugar onde até as histórias quebradas são reescritas pela graça